Se um grupo de vocês crê na cura divina, tem que haver em algum lugar uma fonte aberta, ou então você nunca o desejaria. Se você tem o desejo de ser curado por Deus, há um Deus que o cura, correto? Então, eu quero dar o meu testemunho aqui, que desde que estamos, né, nesse ministério, grandes coisas têm acontecido na minha vida, na vida da minha família, na minha casa. E quero dizer que um dia estava muito enfermo e era dia dos pais, se não me engano, e eu não pude almoçar com meus filhos naqueles dias porque eu estava muito doente. Era no domingo, não pude ir no culto, tremendo de febre, me doía o corpo todo. E o pastor Eliseu fez uns lencinhos, ungiu o lenço e pediu para o irmão Everton trazer aquele lenço para mim, né? E eu tinha certeza que a hora que eu botasse aquele lenço no meu corpo, eu ia ser curado. Aí o irmão trouxe o lenço e eu botei o lenço na cabeça, porque a minha cabeça estava doendo muito. E não aconteceu nada. E lembrei que o pastor pediu para colocar o lenço no peito. Então eu tirei da cabeça e botei no peito. Com 5 minutos eu estava de pé, completamente curado. E também grandes coisas têm acontecido na minha família através da oração, né? Recentemente a minha irmã numa cadeira de roda, e eu perguntei a ela se ela tinha fé para sair da cadeira de roda, e ela falou que tinha. Então eu orei por ela, e logo em seguida a minha sobrinha fez um videozinho e mandou para mim com a minha irmã andando, né? Então isso tudo tem acontecido nesse ministério. Ontem à noite a minha esposa ela amanheceu ruim o dia todo, né? Ela tá aqui, ela levantou da cama babando, ruim mesmo, não pôde ir pro culto, tava muito ruim, e eu queria levar ela no médico, ela não quis ir. E aí fui na igreja e pedi oração por ela. Quando cheguei em casa ela estava bem. Quando cheguei do culto, encontrei ela sentadinha ali no sofá e estava bem. Hoje ela está bem, ela vai para o culto. E nós só temos a agradecer a Deus e agradecer o pastor Eliseu, né? Por esse ministério tão grande, tão poderoso que Deus deu a ele. Agradecer a Deus por tudo que ele tem feito através desse ministério para a igreja, não só aqui de Joinville, mas em todas as partes por onde o pastor Eliseu tem andado, né? Deus tem abençoado. Deus tem curado os enfermos e não só curado os enfermos, mas o espírito também, né? O espírito, às vezes a pessoa não está enfermo no corpo, mas está enferma no espírito. E o ministério dele tem esse poder, né? Tem esse poder de curar tanto o corpo quanto o espírito da pessoa. Amém, irmãos? Que Deus continue abençoando o pastor Eliseu. Parabéns. Que Deus te abençoe, meu precioso pastor. Amém. Eu creio, irmão. Eu creio na cura, sim. Eu fui curada. Amém? Eu vou contar um testemunho de uma benção que eu recebi, que eu estava com a enfermidade, que eu não podia deitar nem de arco nem de costa. Pensava que enfiava uma ponta numa faca e eu não sabia, e fui. O dia que tinha curto aqui na nossa casa, que o pastor veio e o irmão Vardeci estava também. Eu não contei o problema, só contei que queria oração. E graças a Deus, daquele dia, aquela noite, eu já dormi bem e não senti mais. Eu tinha que se agarrar na beira da cama para me levantar, e eu não sabia o que era. Não podia deitar de costas, tinha medo de eu morrer se deitar de costas. E graças a Deus, do dia que ele orou para mim, sumiu a enfermidade. Graças a Deus, estou muito alegre, feliz, contente. Que volte meu testemunho para muita gente que eu recebi a benção. Esse dia teve uma irmã que eu testemunhei para ela, que eu recebi a benção, graças a Deus.
Agora eu vou contar outro testemunho, que eu estava na casa sofrendo uma enfermidade e não sabia o que era. E sofrendo e consultando, esperando que ia sarar e não sarava. E daí quando eu fui descobrir, era o câncer, o puro câncer. Graças a Deus, o Senhor Jesus me curou. Daí Deus usou a mão dos médicos e o médico me operou, mas eu esperei no Senhor Jesus, que o Senhor Jesus me curar. Porque quando eu estava lá 3 meses na casa da minha filha, eu estava lá na casa dela, com aquela enfermidade. Quanto ela sofreu e eu sofri também. E eles achavam que eu ia morrer. Eu também pensei que o dia que eu fosse me operar, mas eu me entreguei na mão de Deus, que eu disse que eu ia fazer um propósito com o Senhor Jesus e fiz meu propósito e estou cumprindo. Nunca vou negar o nome do Senhor Jesus, porque se eu negar o nome do Senhor Jesus, o Senhor Jesus carrega mais uma carga mais pesada em mim. Nunca, que até o fim da minha vida eu quero seguir esse caminho, porque tenho pedido e tenho orado a favor da minha família, e graças a Deus Jesus tem operado e tenho certeza que vai operar toda a vida. Cada vez a fé nós é mais grande. Eu com toda essa idade, com 60 e pouco, 68 anos, eu sofri essa enfermidade e eu esperava que ia morrer e não morri. Graças a Deus eu pensei, não, o Senhor Jesus vai me curar. Tudo achava, dizia, mas o câncer não tem cura. Mas tem, para o Senhor Jesus tem, porque eu mandei se operar mesmo, porque Deus usou a mão dos médicos, tiraram o câncer, o ovário e tanta coisa, e me operaram. E graças a Deus estou aí alegre, feliz, contente com o Senhor Jesus. Cada vez eu falei agora esses dias que eu tenho uma alegria tão grande, uma alegria que eu nunca, falar a verdade, nunca tive na minha vida. Agora, graças a Deus, estou muito feliz, porque quantas bênçãos eu tenho recebido a favor de toda a minha família e minha também. E agradeço a oportunidade, essa é uma oportunidade que estou muito feliz com o Senhor Jesus. E cada um crê no Senhor Jesus, que a igreja orou por mim, o irmão Liseu, ali os pastores, e Jesus operou. E não ficou em vão a oração do irmão Liseu, como ele orou, e disse, a senhora vai sarar, a senhora não vai morrer. Graças a Deus, que a gente crendo, a gente recebe. Estou muito feliz, graças a Deus. Deus abençoe a cada irmão e a cada irmã. Eu sou a Edna, sou aqui de Jaraguá do Sul e eu congrego com o pastor Eliseu em Joinville. Eu quero tentar ser breve, né, num testemunho que mudou muita coisa, né, na minha casa, na nossa família, que foi a cura do câncer do meu sogro. O meu marido, ele não era batizado e ele me levava só no culto. E ele dizia que ele não ia se batizar de novo, porque ele já era batizado, né, na católica. E eu, né, não falava nada. Falei, tá bom, tudo bem, só me leva no culto, né, eu quero ir no culto, então tu me leva no culto. E ele sentava lá e ele também escutava, né. E ele escutava muito sobre cura, as coisas assim, tudo, né, os testemunhos. E ele meio que duvidava, assim, né, dessas coisas. E ele falava, né, fulano lá foi curado do câncer, mas eu não sei, né, ele falava assim, eu só acredito vendo. Então tá, aí Deus permitiu, né, o pai dele ter câncer. E o pastor Eliseu orou, né, por ele, deu um abraço nele e falou para ele que aquele abraço era o abraço da cura, que era para ele chegar lá no pai dele e abraçar o pai dele, que o pai dele estava curado. E o pai dele, o pastor sempre falava, né, não, teu pai não tem mais câncer, teu pai tá curado, teu pai tá curado. E a gente teve que passar por um processo de alguns meses até meu sogro ir de volta a refazer os exames dele, né, e o meu sogro já tava bem mal, fraquinho, tava bastante debilitado de cama, não queria comer mais. E o pastor orou por ele mês de outubro, né, isso tem uns 4 anos já. O pastor orou para ele no mês de outubro. E foi ali já chegando o final do ano, então eles adiaram esses exames dele para começar as quimioterapia, né, para fevereiro. E a família, né, do meu marido, eles são muito apavorados, assim, eles já estavam meio que enterrando o meu sogro, né, porque, meu Deus, para eles já ia morrer, né, porque estava bem grave, tava no fígado todo e mais, não sei aonde lá, que eu já nem sei mais, mas era grave, bastante, assim. E então, eu precisava muito dessa cura, eu fui buscar Deus mais que tudo, porque a cura desse câncer do meu sogro ia mudar muita coisa, né? E chegou final do ano, depois que o pastor orou,
Ele já logo levantou, foi comer, tava bem. Nas festas de final do ano ele toca gaita, né? Ele tava lá festando, tocando gaita com a família. Mas mesmo assim eles ficavam, ai, deixa ele aproveitar, né? Porque já vai começar a fazer as quimioterapias, a gente não sabe como que vai ficar. Eu falava pra minha sogra, não, ele não vai fazer quimioterapia, não precisa, ele não tem mais câncer, ele tá bem. Mas eles crente, como eles dizem, né? Eles não aceitam muito, né? Então era um processo meio que complicado. E no mês de fevereiro, eu tava trabalhando e a minha sogra foi com ele no médico. Fizeram os exames, tudo para começar a quimioterapia. E a minha sogra mandou mensagem, né, pro Samuel que o médico não achou nada, que não tinha mais câncer. O médico não entendeu nada, foi fazer os exames de volta e não achou nada, não tinha nada. E o sogro tava bem, tava cheio de saúde, né, não tinha nada. E o Samuel me mandou o áudio, eu tava trabalhando, tava na cozinha lavando a louça lá na minha patroa. Eu escutei o áudio, eu quase derrubei o celular, eu comecei a dar pulo no meio da cozinha lá na minha patroa, ninguém entendeu nada, eu comecei a chorar e glorificar a Deus. Porque é só Deus para fazer essas coisas. Ninguém consegue, ninguém faz. O câncer, ele tem dois caminhos, né? Ou ele vai levar para a sepultura, ou Jesus vai curar. Então, graças a Deus, meu sogro foi curado para a honra e glória do Senhor. E depois, né, o meu esposo batizou também e estamos aí seguindo a caminhada. Mudou muita coisa, eu só tenho a agradecer. São muitas bênçãos, muitos milagres e é isso, para a honra e glória do Senhor sempre, graças a Deus. Que Deus abençoe a cada um e acrescente cada vez mais a nossa fé, né? Porque a nossa fé, ela alcança muita coisa.